ofertando nosso espírito para servir como refletor das energias cósmicas que emanam o tempo todo pelo Mestre a nós, que passamos a ser reflexo dessas bênçãos, e desejando isso, eu vos saúdo, meus irmãos, boa noite. Muito bem. Estamos prontos? Esse é o título pressuposto dessa conversa, dessa palestra, dessa troca de informações que vamos ter essa noite. Quando nós, no cotidiano, saímos para algum lugar, vamos ao nosso trabalho, ou visitar um amigo, ou fazer compras, ou ao mercado, ou qualquer coisa que o valha, eu acho que é o nosso corpo quem vai. A nossa mente acompanha, claro. Mas quando vemos aqui a uma casa espírita, quando vamos a um templo religioso, qualquer que seja, e aí eu não tenho como distinguir, mas um centro espírita, um terreiro de candomblé, um pagode budista, é o espírito que vai. Então eu pressuponho que nessa noite nós estamos aqui muito mais quanto espíritos do que como pessoas, como seres ou como a matéria. Porque a condição de encarnado nos causa alguns problemas. Eu acho que o pior deles é essa condição de nos esquecermos que somos espíritos. Essa consciência espiritual acaba se esmaecendo um pouco na medida em que a gente encarna. Isso deve ter algum propósito, mas ela também tem um propósito para mim que atrapalha um pouco. Então, eu queria que vocês se conscientizassem que aqui estão hoje espíritos, não só pessoas. Não a persona, a personagem que nos envolve na carne, mas o espírito. E aí isso me assusta também um pouco, porque, sinceramente, nos exercícios que eu faço de consciência espiritual, eu me reconheço um espírito bastante jovem. E eu olho para vocês aqui, espíritos, e vejo espíritos de um grau de evolução tão fantástico. Quando o Alexandre fala Mário Genro do Ricardo, me deu um arrepio ali, porque eu fiquei pensando por um segundo na responsabilidade que é estar presente nessa família. E aí eu amplio isso para o Ielar. E reconheço a capacidade de cada um de vocês, espíritos maravilhosos que eu vejo daqui. E aí como é que eu vou falar, na minha pequenez, na minha juventude espiritual, para pessoas como Dona Zezé, espírito sábio, maravilhoso? Mas eu estou me disposto a isso, estou me dispondo. Acho que talvez seja esse o meu motivo dessa encarnação, passar por esses pequenos micos, né? Faz parte. Essa consciência espiritual não pode ficar perdida. Nós temos que tê-la plenamente, a todo instante, a todo momento da nossa vida. Isso facilita imensamente a nossa jornada, não é? Quando eu pergunto, estamos prontos, como o título da palestra, se eu faço essa pergunta aqui ou em qualquer outro templo religioso, imediatamente nós vamos devagar. Nós vamos filosofar, começar a pensar em coisas etéreas, em viagens astrais, em pronto. Agora, se eu vou ler a evangelização e faço essa pergunta, sabe qual vai ser a resposta? Outra pergunta. Pronto para quê? Porque a criança sabe que ela não divaga, ela não toma esses rompantes assim de coisa. Não. Ela é pura, ela é sincera, ela quer saber da coisa como elas são. De maneira geral, nós sempre achamos que estamos prontos para qualquer coisa, né? Principalmente quando a gente tem uma religião que dá um embasamento como o Espiritismo. Se a gente vai viajar, a gente prepara o carro, deixa ele prontinho. Se a gente vê que tem nuvem negra no céu, a gente já pega um guarda-chuva. Se aquele cunhado chega em casa, a gente arruma um compromisso no instantinho para poder sair, né, para enfrentar uma pessoa que a gente não gosta. É coisa que nós fazemos. Mas nós devíamos estar preparados sim, nós devíamos estar prontos, pelo menos para uma coisa, enquanto espíritas, que é inevitável, que ela vai acontecer com todos nós, ela nos envolve a todos, e nós todos esperamos por ela de alguma forma. Ou seja, a morte. Não espíritas. Eu disse que estou falando para espíritos, espíritos não morrem, espíritos são imortais. Então não pense na desencarnação, na morte não. Isso, enquanto espírito, não podemos nos preocupar com isso. Então não pensem nisso, a morte vai ser uma mera passagem, nós sabemos disso, e temos que tratar dessa forma mesmo, uma mera passagem. Para frente, para a evolução, sempre à frente. O que eu estou falando é da famosa transição planetária. Né?
para que isso aconteça, e nós sabemos que vai acontecer, todos os livros dizem isso, e não só os nossos livros sagrados do Pentateuco, como outros livros nos orientam sempre nesse sentido. Haverá sim uma evolução. Haverá uma transição. Aí eu gosto. Porque a transformação vem acontecendo conosco e com o planeta. Por isso que se fala em transição planetária, mas eu gosto muito mais de transição espiritual. O planeta foi formado e nós fomos colocados a habitar aqui com ele. Nós vemos essa evolução junto, coordenado por Jesus e sua grande equipe, e estamos nesse processo de transformação. Até onde? Até um instante em que desde lá de mineral que nós viemos até chegar ao estado humanoide, nós conseguimos ter consciência. Nós começamos a distinguir coisas. Nós começamos a perceber coisas não só mais do meio natural, saber o que era quente, o que era frio, ou perceber o que era, mas saber o que era bom, o que era ruim. E saber também o que era mal, porque um animal, por exemplo, ele domina o território dele, ali dentro ele estabelece as coisas e acabou. Quando você toma um certo grau de consciência, e nós alcançamos isso, podendo fazer essas distinções, deram até um nome para isso, chamaram de livre-arbítrio. Isso foi outro grande problema, porque agora a responsabilidade é minha. O problema passa a ser meu, não mais de quem me criou. Eu tenho o poder de decisão, eu resolvo, eu decido. Porque livre-arbítrio não é escolher. Não é eu escolher entre o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. É arbitrar em mim os meus sentimentos. É colocar na minha consciência o que eu realmente acredito. É fazer valer os meus valores e não mais o que me impõe. E isso é muito importante, porque livre-arbítrio prepõe essa liberdade em você não permitir de maneira nenhuma, porque eu sou um espírito e posso fazer isso, que queiram me impor o que eu quero. Isso nos acontece o tempo todo, né? A gente tem que andar com a roupa determinada, tem que ter o carro determinado, ir pela rua determinada, beber o que se deve beber, comer o que se deve comer e vestir. Por quê? E aí vai além, porque além dessa imposição das coisas materiais que fazem que a gente queira aquilo, mesmo que a gente não queira, começa a nos impor também nas ideias. Eu preciso amar a Deus, eu preciso acreditar nos santos, eu preciso crer nas imagens, e aí começa de novo essa bagunça. E aí eu entro de novo nesse processo da questão da religião. O Haroldo Dutra, que é um palestrante que eu gosto muito, ele tem um trecho que eu vou tentar reproduzir para vocês. Ele fala sobre as religiões e ele determina que desde a primeira religião mosaica até hoje, todas são tribais. E quando a gente fala de religiões antigas, perceba que o tempo não é tão longe. Não é tão longe. A gente fica pensando, mas eu tenho essa minha liberdade de livre-arbítrio há quanto tempo? Há muito pouco tempo, mas é o suficiente. Só para vocês terem uma noção desse tempo de reencarnação, imagine aqui o seu... Eu conheço gente que tem triavô. Além do bisavô, tem triavô e ainda está vivo. Eu vou Zequinha, que mora no Dourado, tem 97 anos. Mas, se você imaginar que o seu sexto avô, ou sétimo avô, esteve com Pedro Álvares Cabral aqui. Ou veio nas caravelas ou estava aqui como índio. Mas é só o seu sexto ou sétimo avô. E olha que tem gente que tem triavô vivo. O seu avô número 66... não é tão longe. Pensa bem, 66 avós viveu com Cristo. Se tivesse ali naquela região, naquela época, estaria convivendo com só o seu 66 avô. E você vai ter o seu avô, por exemplo, 10 mil. Teve, porque senão você não estava aqui. Você teve que ter um avô, 10 mil lá, que veio vindo e trouxe você até hoje aqui. Então esse tempo mesmo físico, ele acaba sendo pequeno. Porque a evolução, ela é gradiente, ela é radiante, ela é pungente, é dinâmica. Me pega muito imagens que fazem de Cristo. Eu sou apaixonado por esse espírito crístio, né? Porque entendam que não existe um Cristo, e isso aí já tive uma discussão uma vez falando isso, é um grau de espiritualidade. Você vai até um certo grau de espiritualidade, alcança o espírito de luz, o espírito puro, e chega até os espíritos crístios. Os espíritos crístios, são vários. São vários. Agora você imagina quando está nessa dimensão, e vir aqui, aceitar vir pisar no nosso planetinha, vir falar com a gente, esse espírito de uma grandeza absoluta, ser capaz de encarnar.
Como foi difícil para ele, eu imagino, mas fez isso e veio aqui nos falar. Quando ele nos prepara e nos traz para essa condição, olha, vocês vão evoluir. Não adianta, vocês vão... Nós escutamos maravilhosamente, quando ele saiu, nós criamos um monte de religião, um monte de coisa para estudar, para entender o que ele estava falando. E como diria o Dutra, essas religiões todas são tribais. Há de pouco tempo atrás nós devemos ter vivenciado algumas. São tribais mesmo, todas as religiões são. Por quê? Porque elas nos levam a importâncias, elas determinam importâncias. As religiões, de maneira geral, onde você mora importa. Onde esse templo foi construído, importa. A cor da sua pele, importa. A sua oferenda sexual, a sua opção sexual, importa. Se você é homem ou mulher, importa. O que é isso? Assim eram as tribos. E tem mais, eles se reúnem, pensam numa forma de entender Deus, determinam isso, eles fazem leis, escrevem estatutos, escrevem livros e pensam sobre isso. Até aí está tudo bem. Mas ai de alguém que não pensar como eu. Ai de alguém que não pensar como o meu grupo. E pior ainda, se o pensamento dele for mais inteligente que o meu. Eu vou lá e ataco. E aí começa o evangélico ataca o bandista ataca o espiritismo não vai lá muito bem com o católico. Tribos guerreando, as religiões ainda são tribais. Por quê? Porque na consulta, na leitura desses seus livros sagrados, desses seus códigos de lei, que aí sim tem a inspiração divina, a gente acaba se perdendo. Dentro do nosso Pentateuco, da minha leitura que eu fiz do Espiritismo, e eu posso falar das religiões com muita propriedade, porque o Espiritismo é minha 11ª. Eu já passei por 10 outras. E não foi assim da passadinha, não. Eu sou do tipo que eu gosto de ir lá e verificar se aquilo é verdade. Aqui eu tenho ficado mais tempo, o Espiritismo tem me dito muito, até porque essa coisa da ciência agregada à filosofia e à religião me encanta de maneira absoluta. O Espiritismo propõe 5 livros apenas, para que a gente execute uma leitura. É claro que existe aí, atrás disso, toda uma literatura imensa, mas 5. A Bíblia tem 72 livros. Li todos. 72 livros. Diz muito, lindo. Pentateuco, lindíssimo. O Corão, a versão que eu pude ter acesso, lindo. Eu não entendo por que brigam. Por que são tão tribais, que são coisas lindas. Mas do nosso Pentateuco tem particularmente, 2 livros que me encantam demais. Eu acho que eles ultrapassam essa coisa de ser uma mera leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A leitura atenta, a leitura consciente, a leitura espiritual desse livro, porque eu não vou ler, não me proponho a ler esses livros como eu leria um livro do Dan Brown, como eu leria um Paulo Coelho, não. É uma leitura espiritual. Ela nos vai revelar 2 palavras. Não é uma sintetização, não, ela vai nos revelar o diáfama, a força de 2 palavras: amor e verdade. Essa dualidade vai nos levar a um estado de consciência pleno, que só é entendido pelo Espírito. Por isso que eu evoco novamente a vocês que eu esteja aqui falando para espíritos. Amor e verdade. Essas 2 coisas, elas são 2 chaves que nos abrem o universo. Transcende qualquer forma física, qualquer forma planetária, ela transcende e nos eleva ao cosmo. A gente sai do mundo. A evidência dessas 2 palavras torna particularmente o Espiritismo, e eu vou falar por análise das outras religiões, mas torna o Espiritismo uma religião cósmica, universal. Não dá mais para ser tribal, não dá nem para ser uma unificação dentro da Terra, não. Ela fica cósmica realmente. Comparando com as outras religiões, principalmente com as não encarnacionistas, e toda comparação acaba sendo amarga, mas vocês imaginam como poderia ser complicado se não houvesse o processo de reencarnação? Ficaria muito estranho, né? Como é que eu vou resolver tudo numa encarnação só? Não dá tempo, as coisas que eu cometi, algum pequeno erro que eu cometi ali, até eu recuperar isso, e seres que vivem um tempo muito pequeno, né? Não tem, ele precisa de uma nova oportunidade, sempre tem, e às vezes uma não dá, precisa de 2.
É o caso do sujeito nasce palmeirense, por exemplo, tadinho. Como é que ele vai conseguir reencarnar? Você não vai ter outra chance de saber como é bom ser Flamengo, por exemplo, não é? Então precisa sim, e a gente tem que acreditar nisso. Porque isso é espiritual, isso é legal. Essa crença nessas duas palavras me eleva também à condição de aceitar as outras religiões como grandiosas. Se você buscar isso que eu estou falando, amor e verdade, você vai achar na Bíblia, vai achar no Corão, no Tibetano dos Mortos, nesses livros todos. Enquanto a gente vai brigando por religião, a gente vai sofrer. Vai sofrer. Eu tenho uma amiga em São Paulo, Ana Maria. Ela é poeta, ativista, negra, mulher, jovem ainda. E ela escreveu um poema sobre a religião e eu queria que vocês ouvissem dela. Enquanto ela declama esse poema, ela está num outro plano, achei fantástico, até a forma como ela fala disso, ela dança sem ouvir música, né? Escutem o que ela fala sobre religião, porque não há como definir melhor se não for com ela falando. Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Ela é maravilhosa. Então por que não fazer do respeito também uma religião? Se você pensar na própria contexto de respeito, você vai chegar a essas duas coisas, vai chegar a amor e fé novamente. Né? E aí sim, a gente chega a estabelecer essa consciência cósmica, essa consciência espiritual. Quando fala-se em transformação, como eu disse, a gente vem transformando o planeta e a gente vem nos transformando. Se você lembrar como você nasceu, você não é mais o mesmo, nem fisicamente, nem conscientemente. O planeta, quando foi formado, aquela massa quente que foi esfriando e foi formando vida e foi gerando, se transformou também. E está nesse processo de transformação única. O universo caminha todo nessa mesma direção. E aí eu vou, nesses 2 livros que eu gosto muito, nessas 2 chaves, nessas 2 molas que nos levam a essa propulsão do cosmos, e vou pegar lá no capítulo 3 do Evangelho, onde Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. A frase até parece um pouco mal construída, porque morada, casa, é a mesma coisa, né? E a gente congraça o seguinte, bom, então, a morada é o universo, né? A morada é esse planeta e a casa do meu pai é o universo. Bacana, eu gosto também dessa comparação, acho ela legal. Então fica assim, essa é a minha casa aqui. Então Marte é uma outra morada da casa do meu pai, e Vênus também, claro, sim, são outros orbes. E se a gente sair do nosso sistema estelar, cuidado quando chamam de sistema solar, porque nós temos uma estrela, nós demos o nome nela de Sol. Mas existem muitos outros sistemas estelares por aí. Há distâncias incomensuráveis, mas existem, são moradas. E lá devem habitar espíritos como nós. Talvez com uma outra roupagem, porque se eu vivesse em Vênus, eu não teria a densidade gravitacional lá imensa, não poderia ter esse tipo de estrutura física, teria uma outra. Talvez humanoide, mas de uma outra forma.
pressuposição de que existem muitas moradas na casa do meu pai e de que eu estou num processo evolutivo, não diz uma coisa para vocês? Olha só, se eu estou no primeiro ano de uma escola e eu sei que tem um segundo ano, a minha tendência evolutiva é para esse segundo ano. Se eu estou ocupando um cargo hoje e eu me disponho a realmente vivenciar o meu trabalho e fazer as coisas certinho, e eu sei que existe um cargo superior ao meu, a evolução natural não é eu ir para esse superior. Então a transição planetária, a transição espiritual vai ser essa. O meu espírito, nosso espírito está em evolução constante. Foi nos dado essa orientação. Há planos de Jesus para isso. Eis que vou e vos preparo um novo lar. Ué, se ele está preparando um novo lar para a gente, é porque nós vamos sim. Então eu retomo a pergunta que eu fiz para vocês no começo. Estamos prontos? Não tenham dúvidas, espíritos, estamos prontos. Estamos muito prontos, estamos conscientemente prontos, estamos responsavelmente prontos. E essa responsabilidade pressupõe eu assumir a minha espiritualidade. É que a gente repete a palavra muitas vezes, ela acaba se desgastando. Então vamos retomar. Eu preciso assumir a minha consciência espiritual. Eu preciso não ser espírito quando eu venho ao centro ou vou frequentar uma religião. Eu preciso ser espírito no meu cotidiano. Eu preciso ser espírito no dia a dia. Eu não posso esquecer que eu sou um ser em evolução. E que existem outros seres evoluindo comigo, e não talvez na mesma proporção, e não na mesma qualidade. Hoje, o nosso planeta, por ser de provas e expiações, nos orienta, os nossos espíritos, que está desequilibrado. Então, nós temos mais espíritos maus do que espíritos bons, mais espírito mau, menos espírito bom. Chegando-se perto de um equilíbrio. E aí, eu falo, como é que pode estar equilibrado, vendo, por exemplo, a política brasileira? Não é possível. Não é possível que alguém deixe na sua casa aquela quantidade de dinheiro absurda lá enquanto tem crianças passando fome. Não é possível. Como é que eu posso entender que está equilibrado se aquele chinesinho da Coreia lá, o Jong Yong-kun lá, está lançando um míssil para cima, ameaçando jogar bomba numa ilha, porque ele não gosta dos Estados Unidos, ele vai matar pessoas que ele nunca viu na vida, jogando bomba. Como assim está equilibrado? É difícil de acreditar. Mas quando eu penso nisso, e me alheio nesse pensamento, eu tiro de minha própria responsabilidade. E falo, nossa, o mundo está uma droga. Não, o mundo não está uma droga. Não está. O mundo está legal. A transformação que o mundo está tendo é a que Deus programou, que Cristo programou quando Ele construiu o nosso sistema todo. A nossa transformação está em evolução também. Agora, eu não posso falar isso como se eu estivesse vendo isso de fora. E a minha responsabilidade por esse mundo estar assim? Até onde eu, consciente da minha verdade e do meu amor, eu, espírito consciente, desses 2 livros fantásticos, desses 5 livros, mas é particularmente desses 2 que eu estou falando, que consigo identificar aí amor e verdade, tenho usado isso para fazer essa evolução se acelerar. Brigando com a minha esposa? Desconfiando do meu colega de trabalho? Simplesmente apregoando maledicências, como eu comecei a fazer agora, falando dos políticos? Ou em vez de fazer para eles uma prece, ou tentar evoluí-los, tentar acelerar o processo deles. Ou que um colega de uma outra religião vem e me fala uma coisa, eu falo, isso é um absurdo que você está falando, rapaz, existe a reencarnação, sim, eu vou te matar. Porque os árabes fazem isso. Algumas religiões ocidentais ainda acreditam, mesmo lendo aquela coisa linda que é o Corão, eles conseguem interpretar de uma maneira errônea e dizer, se você não acredita no profeta, você tem que ser morto. E não está escrito isso lá. Agora, eu não posso ser assim. A responsabilidade desse despertar consciente, dessa alegria de saber que eu tenho uma consciência espiritual, me dá essa obrigação, né? Não estou falando para ninguém aqui, pelo amor de Deus, botar o Pentateuco debaixo do braço, ir na praça e sair gritando lá, não. Não é assim que faz. É vivenciando, é sendo. Uma das minhas maiores alegrias, e eu fujo como o diabo da cruz da questão do orgulho, mas uma que eu tive foi que eu conversando com uma outra pessoa, assuntos que não tinham nada a ver com religião, e uma pessoa de fora falou assim, você é espírita, né? Eu falei, estou espírita, sim, estou espírita, né? Se eu fosse evangélico, ia ser fácil de distinguir, né? Porque o nome está penteadinho, arrumadinho, e eu sou meio esculachado. Mas me identificou, isso foi legal, né? Então, essa vivência da espiritualidade, do que nós temos de conhecimento, de que nos foi dado esse conhecimento, ela precisa ser exercitada. Esse pleno exercício da nossa
espiritual, nossa consciência espiritual, é que vai ajudar a evolução do planeta, é que vai fazer essa transição planetária. Seja aqui, nesse próprio planeta, que aqui fiquemos e que outras almas sejam levadas a uma outra casa da morada do meu Pai, seja que a gente vá, enquanto ser desencarnado, enquanto espírito, para uma outra morada. Eu li uma notícia essa semana e eu fico um pouco assim de nariz torcido para essas notícias, mas como a fonte foi uma fonte credenciada pela Sociedade Espírita, de que houve uma manifestação no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e... Desculpa, eu não lembro o nome, não lembro aqui, só de o nome da cidade, não sei qual é o estado. De que houve uma comunicação atribuída a Chico Xavier, de que foi autorizado, né, que seres irmãos de outros orbes possam fazer contato conosco na Terra. E, embora eles estejam aqui vigiando e nos ajudando, porque há esse acordo espiritual, né, eles vêm mesmo, e há uma constelação, há uma rede planetária onde a gente se cuida um do outro, e a Terra vai ser inserida nesse processo. Eles não podem manter contato direto com a gente, mas se isso foi autorizado e que vai começar a ser feito, isso é muito lento. Primeiro vem sinais de rádio, depois vem umas aparições e tal, depois que a coisa acontece. E é possível que isso seja feito? Claro que sim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós temos que dimensionar isso de uma maneira que existem espíritos nesses outros orbes. Eu tenho aqui a nossa galáxia, só a Via Láctea. Eu vou tentar achar ela aqui. Está nessa mesma página, né, Zé? O Legei me deu uma bronca porque eu trouxe em Word, né? Tem que fazer em PowerPoint, depois eu faço. Essa é a nossa galáxia, a Via Láctea. Nós estamos num cantinho ocidental, na terceira braço dela, aqui nesse cantinho. Somos um pequeno sisteminha estelar que vive aqui nesse cantinho. O menino me deu um negocinho de apontar, mas eu não sei onde eu pus. Nós, aqui mais ou menos, aqui, nós estamos nesse cantinho aqui. Essa galáxia, a Via Láctea, vamos ter uma ideia dessas dimensões, para a gente entender como é que é essa coisa da morada da casa do Pai. Nessa pontinha, acho que não dá para ver essa luzinha, não pequena, né? Dá para ver? Aqui, ó, nesse pequeno braço, até uma altura. Vamos falar só dessa altura e depois da altura do centro, tá? Nessas duas extremidades, ela tem mais ou menos 1000 anos-luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Não dá para conceber 300 mil quilômetros? Para a nossa cabeça é difícil. Mas 300 mil quilômetros por segundo. Pensa num segundo, já andou 300 mil quilômetros. Agora vai ter que viajar 1000 anos. 1000 anos. Nessa pontinha, para você chegar de um lado ao outro. No centro, 3.000. 3.000 anos-luz. É tempo a beça, né? De ponto a ponto, o diâmetro dela, 100.000. 100.000 anos-luz. Você sai dali dinossauro, chega aqui ser humano. É impressionante, é muito tempo. Isso só a nossa galáxia. O Sol mais próximo de nós é uma das estrelas que a gente não olha muito para o céu, nós temos uma tendência de olhar mais para o chão, né? Se a gente olhar mais para o céu, nós vamos ver o Sol nasce a leste e põe a oeste. Olha nessa direção mais ou menos, você vai ver duas estrelas que estão sempre juntas assim. A de baixo é Sírius, é o Sol mais perto que está da gente aqui. Ele está a 8 anos e meio luz. Então você pega a sua mala, faz um check-in, entra numa nave que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 9 anos depois você vai chegar em Sírius, que é o Sol mais perto da gente. A nossa galáxia mais próxima, nossa vizinha galáctica é Andrômeda. É complicado falar porque é muito longe. Parece que, mas olha, gente, é uma distância enorme. São mais de 2 milhões de quilômetros, de anos-luz. 2 milhões, ou seja, você sai mineral, chega espírito puro lá já, né? Adiantadíssimo. Então, é muito. Agora, com essas dimensões todas, com essa pressuposição toda que se criou tudo isso, eu tenho que conceituar Deus nisso. Eu me arrepio porque não cabe
outra explicação que não seja a divindade, que não seja para que se habite muitos espíritos. E ter essa consciência espiritual nos leva a acreditar, sim, que existem muitas moradas e que eu preciso estar pronto. Então, não saiam daqui acreditando que eu vim propor uma situação de que não estamos prontos. Estamos sim. Eu quero só que a gente saia daqui com esse despertar da consciência espiritual e que a gente não se esqueça no dia a dia que somos espíritos e não estamos só nessa mera condição de encarnado, porque a gente escuta isso sempre, muitos palestrantes falando, e a gente fica com isso fragmentado na gente e não executa. Ora, se eu sou espírito, tenho 2 livros aqui, pelo menos que me levam a essas 2 coisas maravilhosas que são amor e verdade, e que isso transcende, porque se eu falar de amor e verdade, quando eu chegar lá em Sírios, eles vão me entender. Se eu falar disso lá em Andrômeda, eles vão me entender. Se eu falar isso em Zeta Centauros, que é a luz que vem mais longe da gente, que é mais de 2 bilhões de anos-luz. 2 bilhões de anos-luz. É a radiação que captamos vindo de Alfa Centauro. Lá também vão me entender. Porque existem muitas moradas na casa do meu pai. O meu espírito vai se entender com o espírito que está naquele canto. E se eu consigo estabelecer que a minha religião, porque o espiritismo é religião, sim, também é ciência e também é filosofia. Se eu consigo estabelecer que a minha religião me deu esses 2 patamares fantásticos de amor e verdade, e que isso me abre para o cosmos, me abre o universo como verdade, por que eu não posso praticá-lo aqui? Por que eu não posso exercê-lo de maneira espiritual e entender que esses políticos que eu falei também são espíritos, igualmente a mim, e que estão numa evolução igualmente a minha? E que se eu me sinto mais evoluído que ele, eu preciso, então, não me postar numa situação de superioridade, mas sim de ajudar a esse espírito para que ele venha. Eu preciso, e eu sei disso, eu sei como fazer isso, porque nossos livros nos ensinam. Eu sei da força do pensamento. Tem uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar, que ele narra um diálogo de Jesus com Simão Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, como vamos encontrá-lo quando o Senhor se for? E aí Cristo olha para ele e fala assim: se você quiser encontrar, olhe para si mesmo, porque eu habito em vós. Opa, então peraí. Se Deus está em mim, dentro de mim, está habitando em mim, e existem muitas moradas na casa do meu pai, eu determinei isso, então não precisa ser só o universo. Eu posso percorrer essas moradas do pai dentro de mim. Na medida em que eu vou buscando essa evolução, que eu vou saindo para uma outra turma, que eu vou passando de ano, que eu vou evoluindo, eu vou galgando espaços dentro da minha consciência. Eu vou habitando outras moradas que existem dentro do meu próprio ser. E aí eu preciso controlar o meu egoísmo. Puxa, dei um grande passo, se eu consigo controlar isso, passei para uma outra morada. Se eu conseguir controlar a minha irritação, eu passei para uma outra morada dentro da casa do meu pai, que sou eu, que está habitando em mim. Mas também posso estar no cosmos, posso estar habitando fora. E aí disse assim Pedro para ele, uma outra passagem que eu admiro, eu leio e releio toda vez, ele fala assim: mas como o Senhor vai continuar nos instruindo? E ele diz: Simão, Simão, cala-te, fique quieto, porque é no silêncio do teu pensamento que eu forjo a tua alma. Olha que coisa mais suave, mais deliciosa, mais serena para ser ouvido em Jesus Cristo, de um espírito crístico evoluidíssimo. No silêncio da tua alma, no silêncio do teu pensamento, eu forjo a tua alma. Vamos controlar o nosso pensamento. Porque qualquer coisa que nós vamos fazer vem antes do pensamento. E se eu conseguir controlar, se eu queira me irritar, eu penso, eu estou pensando na irritação, eu não faço, eu controlo o meu pensamento. E se eu ficar silencioso, porque ninguém consegue não pensar em nada, isso é impossível. Mas se eu conseguir ficar sereno e calmo, pensando, por exemplo, num lago tranquilo, se eu pensar numa gota de orvalho, num sorriso de criança, numa flor orvalhada, e fixar o meu pensamento nisso, acredite, nesse instante Jesus age no nosso pensamento. Ele penetra na nossa alma. E aí você vai ter inspirações, você vai ter consciências. É bem fácil falar. Fazer é um pouquinho mais difícil. Mas sim, eu posso estabelecer a minha consciência espiritual no meu cotidiano, no meu dia a dia. E aí eu vou ser reconhecido, eu vou ser exemplo, e eu posso transformar a mim mesmo, pelo menos, se eu não conseguir transformar o mundo. E vou estar pronto para essa religião cósmica. Então a consciência espiritual é que nos dá essa certeza de estarmos prontos
para qualquer tipo de transição ou transformação que seja proposta. E que está aí, está serena. Tem gente até determinando data, vai ser em 19 de setembro de 2019, falou que o Chico falou isso. Mentira, o Chico nunca falou isso. Esquece. Uma transição desse porte humana num planeta não se dá numa data determinada. Existem, sim, estudos relativos a isso, e falam-se que começou 2 séculos antes da própria vinda do Cristo, que a vinda dele já é parte desse processo, e que vai terminar daqui a mais, será 3 ou 4 séculos. Então não tem uma data, mas um período. Nós já estamos nesse período, e esse período já está, sim, na sua última fase. Então precisamos ter essa consciência espiritual, exercer a nossa paixão pelos nossos outros espíritos irmãos, e crermos que o universo está recheado de outros espíritos, e que nós podemos ter consciência junto com eles. Teve um congresso que eu acompanhei pela televisão, em que uma pessoa pergunta ao Frei Beto, entrou-se muito nesse campo do cosmos, e perguntaram para o Frei Beto, Frei Beto, se hoje chegasse aqui uma nave espacial vinda de um outro planeta mais evoluída, que chegasse aqui, como é que nós iríamos falar de Cristo para essa pessoa? Eu não sei, eu particularmente acho que, enquanto espírito, eu teria uma facilidade imensa de falar com qualquer ET. Porque eu ia pegar o capítulo 3 do Evangelho do Espiritismo e ia ler lá, olha, há muitas moradas na casa do meu pai. Ia falar para ele, você é um espírito, eu também sou. Você tem um pai que é o mesmo pai que meu. Bem-vindo, irmão. Você veio de onde? Você estava longe, a beça, né? Mas seja bem-vindo, eu vou te reconhecer como espírito, porque eu detenho em mim amor e verdade. E isso me abre o cosmo. Isso me faz reconhecer você e qualquer outra pessoa do universo como um filho de Deus, que tem o mesmo Pai. Consciência espiritual. Quando vocês ouvirem falar em transição planetária, não esqueçam o planeta. O planeta está fazendo a coisa certa. Pensem na transformação espiritual que você está sofrendo, vivenciando, e se você realmente se sente pronto, porque deve estar. Se você já leu esses 2 livros, pelo menos você deve estar pronto. E eu olho para vocês novamente, espíritos, e os vejo resplandecente de luz, e com essa certeza em cada um de vocês, que sim, estamos prontos, não por sermos espíritas, mas isso dá uma benesse, porque se vocês pensarem, nós somos a mais nova das religiões espiritualistas. Não temos nem 200 anos de existência, enquanto se você pegar um budismo, tem mais de 5.000. Para 200 anos de espiritismo é pouco. Mas ela traz no seu bojo, nas suas instruções, todas essas verdades dos 5.000 anos do budismo e mais um pouco, concentrado nessas leituras do espiritismo. E acaba chegando nesses 2 pressupostos do amor e verdade. Tenham essa consciência. Porque é preciso que seja assim. É preciso que estejamos prontos. É preciso que seja sereno. É preciso que seja consciente. É preciso que seja com amor e com verdade. E que assim seja. Muito obrigado.